Ele fala através da sua palavra, Ele fala através dos seus filhos, Ele fala através dos seus discípulos, né? Quando começaram a seguir Jesus, os discípulos começaram a transmitir a mensagem do Evangelho. E o que acontece? Jesus falou através deles. Deus falava através dos seus discípulos. E aí talvez você possa perguntar, mas por que eu não consigo então ouvir a voz de Deus? Por que então eu leio a palavra e eu não consigo entender o que eu leio? Por que eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes? Por que eu não sinto mais nem arrepio? Eu não consigo sentir mais nada. Por que isso está acontecendo? E a resposta é: existem barulhos externos que têm atrapalhado você ouvir a voz de Deus. Talvez você está pensando, mas que tipo de barulhos é esse? Que tipos de barulho o inimigo pode estar fazendo para atrapalhar eu ouvir Deus? Irmãos, o inimigo sabe que ele não pode calar a voz de Deus, amém? Não pode calar a voz de Deus. Mas o que ele faz? Ele faz alguns tipos de barulho para que eu e você não entenda o que o Senhor Deus está falando. Ele faz alguns tipos de barulho. Por isso que o tema da mensagem é: silencie os barulhos externos e ouça a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus nós precisamos silenciar esses barulhos. E que tipos de barulhos são esses? Sabe, o inimigo ele chega na sua mente e fala: você não é filho. Deus ele não morreu por você. Você não é filha, você não é amada, ninguém te ama. Na verdade, você é rejeitada. Você chega na igreja e ninguém te cumprimenta. Você passa despercebido. Você entra e sai e ninguém fala com você. Sabe por quê? Porque você não é filho, você não é amada. E o inimigo ele vai jogando esses tipos de barulho na nossa mente. Você não é filho, você não pode. Ele não morreu por você, ninguém te ama. E aí, quando nós estamos longe de Deus, a gente começa a acreditar no barulho que o inimigo está falando. Quando Deus diz para mim e para você que você é filho, Ele te comprou com preço de sangue. E aí nós começamos a dar ouvidos aos barulhos que o inimigo faz. Sabe, ele chega e diz para você: olha, tudo que você começa não dá certo. É melhor você parar de tentar. Você começa uma coisa, você não chega no final. Então sabe de uma coisa? Para de tentar que você não vai se frustrar mais. E aí você ouve os barulhos que o inimigo está fazendo e você acaba acreditando. Ele chega e fala para você: não tem aquele seu filho que você está orando? Não tem aquele seu filho que você está buscando por ele? Não tem aquele seu amigo que você está buscando por ele? Não vai se converter não tem jeito. Para, deixa quieto. Na verdade ele chega: amado, sou esse Deus aí, né? Igual a mulher de Jó. E morre. Não tem como mais. Eu lembro que o meu irmão, um período da vida dele, o meu irmão era aquele cara que era meio afastado da galera da igreja. E um dia ele começou a andar com uma galera meio estranha. E essa galera ia na igreja, mas eles eram meio estranhos. E aí todo mundo saiu da igreja. Passou um tempo, um amigo meu falou assim: ô maninho, o Thiago tá perdido, cara. O Thiago não tem mais jeito não. O Thiago tá na droga, o Thiago tá na cachaça, o Thiago tá vendendo. O Thiago vende droga nas festas, maninho. Não tem mais jeito para ele não. E um dia, o meu irmão assistindo uma pregação na televisão, a Batista Lagoinha, era um confrajovens, eu acho que era o nome. E ele estava ali sentado, assistindo aquela pregação. E aí no final ele caiu de joelhos na sala e disse: pai, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu saí dos caminhos do Senhor. Pai, a minha vida está toda arrebentada, toda arregaçada. Eu peço perdão para o Senhor por tudo aquilo que eu estou fazendo, pai. Mas de hoje em diante eu vou servir a Deus. Tem jeito sim. Jesus ele transforma, Jesus ele restaura. Talvez você está buscando pelo seu esposo ou pela sua esposa, e o inimigo está dizendo: faz tanto tempo que você está buscando e até agora ele não veio para Cristo. Eu lembro de um homem lá em Tangará. A esposa dele viveu a vida inteira dentro da igreja, e ele não. Até que um dia, uns 4 ou 5 anos antes de morrer, o cara veio para Cristo. Veio para Cristo, caminhou um tempo e aí faleceu. Mas aquela mulher, ela passou muito tempo buscando pelo esposo, buscando pela salvação dele. E com certeza nessa trajetória ela pensou em desistir. Com certeza ela pensou em parar de orar pelo esposo. Com certeza ela pensou de parar de orar por ele. Porque o inimigo ele chega na nossa mente e ele faz esse tipo de barulho para que eu e você não ouça a voz de Deus. Para que eu e você não ouça que nós somos filhos,
que nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que a gente pode fazer. E outro tipo de barulho que o inimigo vem fazer na sua mente, ele vem e fala que, olha, já que ninguém te ama, né, eu vou colocar aí uma depressão na sua mente, eu vou colocar uma depressão em você. Geralmente a pessoa que está depressiva, o que ela faz? Ela se isola, e ela começa a acreditar no barulho que o inimigo está falando na mente dela, vai se matar. Essa semana a Fran estava falando de um pessoal que estava fazendo um evangelismo, Evangelive. Eles entravam na live, mais de 400, 500 pessoas, e começavam a falar, chama o Vitor, chama o não sei quem, chama o Hugo, chama ele. E aí a pessoa que estava fazendo a live, pegava e chamava o cara. E o cara pegava e começava a cantar, e falar do amor de Deus para o cara da live. E aí, numa daquelas lives, uma pessoa pegou e chamou ele lá no privado, e falou, olha, eu estava assistindo a live, e eu estava na janela do meu prédio, eu ia me jogar. Mas quando eu vi você cantando aquela canção, eu voltei para ouvir. E eu não vou me jogar mais, porque eu sei que Deus me ama. Porque eu sei que Deus me quer. Sabe, irmãos, Deus ele usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele diz para você nessa noite, você é filho e Ele te ama. E Ele te escolheu. Sabe, em Josué 24:15, Josué chega diante do povo ali e vai dizer, olha, é o seguinte, eu vou servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o inimigo está falando para você, olha, você e sua casa não vai servir não. O seu esposo não tem jeito. O seu marido não tem jeito. O seu filho não tem jeito. E aí Josué chega e diz, tem escolha, você tem uma escolha. Você pode escolher seguir, ouvir o barulho que o inimigo está fazendo, ou você pode escolher ouvir o que Deus está falando. Josué chega para aquele povo e diz, olha, escolhe, vocês vão escolher o Deus seguir o Deus dos seus pais, o Deus dos amorreus, ou vocês vão querer seguir o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Ó, não sei vocês, mas eu e minha casa vou servir a Deus. Talvez o inimigo está falando isso para você na sua mente, ó, não tem jeito, mas você precisa tomar posse dessa verdade nessa noite, amém? Você precisa declarar isso dentro da sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa as circunstâncias, o Senhor Ele pode resgatar, o Senhor pode trazer de volta, o Senhor pode fazer tudo de novo. Nós precisamos somente silenciar o barulho do inimigo, aquilo que ele está falando na nossa mente. Sabe, talvez ele está falando isso para você, você não é filho, você não é amado. E lá em João 3,16, o que ele diz? Em João 3,16 ele vai dizer que ele amou você, a um preço de sangue. Ele deu o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor de Deus. E aí a gente às vezes começa a se achar que Deus nos ama, não nos ama mais. Deus não está falando mais, Deus está em silêncio, então Deus não me ama mais. E a palavra vem dizer que Ele deu o único filho dele, por amor de mim e por amor a você. Nós estamos numa epidemia. Tem muitos pais aqui. E se falasse assim para mim, Maxwell, o sangue do Gabriel salva a humanidade. Deus vai ter que fazer uma obra muito grande no meu coração para mim dar o sangue do Gabriel para salvar a humanidade inteira por causa do vírus. Sabe, Deus ele fez isso. Ele deu o seu filho para dizer que você é amado. Ele deu o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, para dizer que você é filho, você é amada, você é aceito pelo Pai. E Ele te ama. Sabe, nós precisamos parar de ouvir os barulhos externos que o inimigo tem dito na nossa mente. E nós precisamos começar a dar ouvidos ao que Deus diz a respeito de mim e a respeito de você. Mas talvez você possa estar pensando aí, mas peraí, como é que eu faço então para parar esse barulho que o inimigo está fazendo? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Porque eu não estou conseguindo mais ouvir a voz de Deus. E você está me dizendo que existem alguns barulhos que Ele está fazendo na minha mente, e eu preciso silenciar esses barulhos para poder ouvir Deus falar. E eu listei aqui 3 atitudes que eu e você podemos tomar para silenciar os barulhos externos e ouvir a voz de Deus. E o primeiro deles é: escute o que Deus está falando. Sabe, o que Deus está falando? O que Deus está falando a respeito de você? O que Deus fala a respeito daqueles que Ele resgatou com o preço de sangue? Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos estar resolvidos nessa área.
Porque se a gente não estiver resolvidos e bem centrados naquilo que nós somos em Cristo, qualquer coisa que o inimigo vem e joga na nossa mente, qualquer barulho que ele joga na nossa mente, a gente acredita. Por quê? Porque a gente ainda não é firmado e centrado naquilo que nós somos em Cristo. A Bíblia vai dizer que eu sou filho, que você é filho, que você é herdeiro da promessa, que você é cidadão dos céus, que você foi comprado por preço de sangue. Sabe, o texto vai dizer aqui, que nós lemos, que Moisés, ele ouviu Deus falar. Moisés ouviu Deus falar. Para escutar a voz de Deus, nós precisamos silenciar esses barulhos externos. Nós precisamos nos resolver dentro de si e saber quem que eu sou em Cristo. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas nele, porque não por causa de mim, não, por causa de Cristo. Porque ele me resgatou, ele me trouxe de volta para a sua maravilhosa luz. Sabe, ouça a voz de Deus, não ouça o barulho que o inimigo está falando no seu ouvido, enquanto ele está dizendo que você não pode. Deus está dizendo que você pode. Sabe, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. A Bíblia diz que eu sou filho. A Bíblia diz que eu sou cidadão do céu. A Bíblia diz que eu sou herdeiro da promessa. A Bíblia diz que eu posso fazer em Cristo, eu posso todas as coisas. A Bíblia vai dizer muitas coisas a respeito dos seus filhos. Nós precisamos tomar posse dessa verdade, irmãos, e parar de ouvir o que o inimigo está falando na nossa mente. Ouça o que Deus tem falado ao teu respeito. João 1,11 vai dizer que Jesus, aquele que recebeu Jesus como Salvador, tem o direito de ser chamado Filho de Deus. Quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o direito. É isso que ele diz para você. Você tem o direito de ser chamado filho. Enquanto o inimigo fala, você não é filho. Você é rejeitado. Você não pode. Ninguém te ama. Deus está falando, eu te amo. E eu te salvei com preço de sangue. Você precisa se resolver dentro de si e ouvir, escutar o que Deus está falando a respeito de você. Segunda atitude. Pare o que está fazendo e fique em silêncio. O texto que nós lemos disse que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. E aí quando ele viu algo diferente, quando ele viu a sarça ardente, quando ele viu, outras versões diz, um espinheiro pegando fogo e não se consumia, ele parou o que ele estava fazendo e foi ver. E hoje, nos dias atuais, uma das coisas terríveis para nós é parar. A gente não para. A gente não se desliga. Todo tempo a gente está fazendo as coisas. Tem gente que fala, olha, para mim dar conta de tudo que eu tenho para fazer, eu precisava de umas 12 horas. Precisava de 12 horas para resolver tudo que eu tenho para resolver. Aí ele tem 12 horas, ele fala, não, 12 horas não dá. Eu precisava de 24 horas. Aí Deus dá 24 horas para ele, né, irmãos? Dá, né? E aí ele fala, não, eu preciso de uma semana inteira para resolver tudo que eu preciso. Porque sempre ele está colocando coisas a mais. E não consegue parar para ouvir Deus falar. E não consegue ficar em silêncio. Sabe, tem gente que corre o dia inteiro, é a correria do trabalho, é a correria de casa, eu vejo lá por casa, irmãos. Se eu for fazer tudo que tem que fazer durante o dia em casa, eu vou acordar às 7 horas da manhã e parar 9 horas da noite sem parar um minuto. De tanta coisa que tem que fazer, só lá em casa. Imagina todo mundo que trabalha e sai para fora, e vai e volta, faz comida, cuida dos filhos, cuida do marido. A gente não tem tempo. A gente não para. Há uma coisa interessante nesse parar aqui, lá em Lucas 10, 41, 42. Jesus está dentro da casa de Marta e Maria. E aí, Maria está aos pés de Jesus, parada, quieta. Parou para ouvir Jesus falar. E quem está fazendo as coisas? Marta, inquieta, faz aqui, arruma a mesa, está fazendo a comida, está fazendo, sei lá, o almoço, a janta, o café da manhã para Jesus. Ela queria receber bem o mestre, a intenção do coração não era ruim. Mas Jesus, ele estava ali, era para outro propósito. E aí ele chega a Jesus, essa preguiçosa, Marta chega a Jesus, essa preguiçosa não está fazendo nada. E eu estou aqui fazendo um monte de coisa.
Fala para ela me ajudar, Jesus. Aí Jesus disse para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha o que o texto diz: enquanto ela estava ocupada com um monte de coisas, com um monte de afazeres, querendo ser uma boa anfitriã, né? Afinal de contas, Jesus estava na casa dela, o Deus Filho estava na casa dela. Imagina Deus visitando a sua casa, irmão. Você não ia querer receber Ele bem? Mas não é isso que Jesus queria. Jesus queria que Marta estivesse parada aos pés dele, para ouvir Jesus falar. Você quer uma ilustração de que você precisa parar para ouvir a voz de Deus? Sabe quando você vai lá no encontro com Deus? Você para, não para? Não fica quieto? Qual que é a recomendação do primeiro dia lá do encontro com Deus? Você está em Peniel. Fique quieto, fique em silêncio. Fique em silêncio que Deus vai falar com você. E aí no primeiro dia você fica bicudo, porque a gente gosta de falar, né? A gente gosta de conversar. Como que eu vou fazer? Eu não consigo parar de conversar. Eu preciso conversar com alguém. E aí você fica em silêncio. Passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e Deus vai limpando você. Deus, Ele vai tirando todas as tristezas, as frustrações. Deus vai dizendo para você que você é filho. Você vai ganhando uma nova identidade em Cristo. Você vai sabendo que você pode nele todas as coisas. E aí você vem para o culto de celebração aqui no prédio da igreja. Quando você chega aqui, o que você fala? O encontro é tremendo. Por que o encontro é tremendo? Porque você parou, ficou quieto e ouviu a voz de Deus. Era isso que Moisés fez. Ele parou de fazer o que ele estava fazendo e foi ver aquilo que estava lá diferente. É isso que Maria fez. Jesus chegou na casa dela, ela parou. Talvez ela estava lá junto com Marta cuidando da casa, mas ela parou e falou: não, entrou alguém diferente aqui, eu vou sentar e vou ouvir esse cara. Nós precisamos parar, ficar quieto, ficar em silêncio. O próprio Jesus, muitos momentos ele parava e ele saía a sós e ele ia buscar Deus em silêncio, sozinho. Parava de pregar o evangelho, parava de ministrar a palavra. Ele parava um pouquinho para quê? Para buscar forças em Deus. Nós precisamos parar, ficar quieto, ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. O encontro é tremendo, irmãos. Não é porque a palavra encontro é tremendo, mas é porque o Deus que está lá no encontro é um Deus poderoso e tremendo, amém? Deus é tremendo, por isso que você chega e fala: o encontro é tremendo. Você parou, você escutou a voz de Deus. Sabe, Deus, Ele está disponível, Ele quer ter um encontro com você todos os dias. Você só precisa reservar um tempo do seu dia, parar um pouquinho, ficar quieto. Peraí, eu vou parar aqui de fazer os meus afazeres aqui, eu vou lá no meu quarto, vou fechar a porta e eu vou falar com Deus e Deus vai falar comigo. É isso que acontece lá no encontro. Você para e você ouve a voz de Deus. Deus, Ele quer ter esse encontro todos os dias. Você só precisa desse silêncio. Mateus 6,6 vai dizer isso. Quando você orar, você precisa entrar no seu quarto, fechar a tua porta e orar ao Pai que está em secreto. E Ele que te vê lá no secreto vai te recompensar. Sabe, nós precisamos silenciar esses barulhos externos. Então você precisa parar e ouvir a voz de Deus. Você precisa parar e ficar quieto. Do mesmo jeito que Marta estava aos pés de Jesus, você precisa parar e ficar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para dizer a seu respeito. Sabe, um dia eu estava ministrando. Nossa, isso aqui foi interessante. Estava ministrando lá na igreja que meu pai é um dos pastores lá, Tangará da Serra. E aí estava uma barulheira dentro da igreja. Era um reteté. Parecia chegada de encontro. Eu acho que era chegada de encontro, eu não lembro. Mas eu lembro da atmosfera de glória que estava dentro da igreja. Irmãos, era uma atmosfera de glória. E era: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Irmão, o irmão estava pulando, falando em línguas. O outro irmão com a mão na cabeça da esposa profetizando. E aquele chacaramanaia, né? Quem foi lá em Marília sabe. Dentro da igreja. Aquela atmosfera de glória dentro da igreja. Aí, no primeiro refrão da música, aquela atmosfera dentro da igreja, o Espírito Santo veio e falou para mim:
fala para a igreja ficar em silêncio, porque eu falo no silêncio. Eu falei, o quê? Eu vou falar, já que eu falo e não acontece nada, não vou falar nada, né? Voltamos para o início da música, e continuamos no início da música. No início da música, o Espírito Santo falou de novo, fala para a igreja ficar em silêncio, porque eu falo no silêncio também. Eu também falo no silêncio. E eu, meu Deus do céu, falo, não falo, falo, não falo. Não, peraí, vamos para o refrão da música. Se ele confirmar, e quem já pisou, e o irmão Ronaldo pulando e rodando dentro da igreja, e aquela atmosfera, irmão, e o Espírito Santo falou de novo. E falou quando estava acabando o refrão da música. Fala para a igreja ficar em silêncio, que eu também falo no silêncio. Eu falei, e agora? Eu falo, não falo, eu falo, não falo, eu falo, não falo, eu falo. E eu falei, irmão, só que eu não falei assim, Deus manda dizer não. Eu peguei e falei assim, aquieta o seu coração. O Senhor, Ele quer falar com você no silêncio. E foi abaixando o volume. E a dúvida no meu coração. Aquieta o seu coração, o Espírito Santo, Ele fala no silêncio também. Aí eu fiz sinal para o baterista parar de tocar, ele parou de tocar. Aí os irmãos estavam falando em língua, eu falei, Espírito Santo, vai ministrando aí, vai acalmando o coração do povo. E aí os irmãos foi parando. E eu tocando violão, baixinho, e aquieta o seu coração, o Espírito Santo fala no silêncio também. E aí quando parou toda a igreja e ficou em silêncio, passou uns 5 segundos, eu falei, e agora? O que vai acontecer? Ele falou que vai falar, até agora nada. Começou um choradeira dentro da igreja. E os irmãos começaram a chorar, e eu não sei por que estava chorando. Aí eu peguei o violão, arranquei, coloquei no pedestal e falei, Deus fala no silêncio mesmo. Joelhei e nós ficamos ali chorando. Eu, a Fran, minha irmã, e a igreja toda chorando diante da presença de Deus, porque Deus fala no silêncio. Ele fala no silêncio. Por isso que o texto aqui diz que você precisa entrar no secreto, lá no silêncio, que Ele vai falar com você. Sabe, Deus, Ele fala no silêncio, irmãos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando aquela palavra se confirmou, sabe, meu coração saltou de alegria, porque meu coração estava temeroso em falar aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. Eu não sou profeta, não. Tem gente que Deus fala, Ele já fala, né? Eu não, eu sou meio, peraí, vamos ver se é Deus mesmo. E Deus falou no silêncio. E aquele mover dentro da igreja, aquele quebrantamento, aquela choradeira, Deus disse para mim, você viu a barulheira que estava dentro da igreja? Pois é, eu também falo no silêncio. Deus confirmou aquela palavra no nosso coração. Sabe, uma terceira atitude que você precisa ter para silenciar os barulhos externos, para ouvir a voz de Deus. Olha aí no versículo 2. Vai dizer assim, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Uma das coisas essenciais do cristão é se aproximar de Deus. Não tem como ouvir Deus falar sem se aproximar. Foi isso que Moisés fez. Ele viu a sarça queimando e ele se aproximou. Quando ele chegou perto, Deus falou com ele, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Sabe, irmãos, uma das coisas que todo crente deveria todos os dias se aproximar de Deus. E pegando essa palavra, há uma pesquisa que diz que 80% da igreja não busca o Senhor diariamente. Isso é um número muito alto para aqueles que dizem que foram regenerados por Cristo, para aqueles que dizem que tiveram um encontro e não se aproximam de Deus, e não querem comer da palavra, não querem beber, não querem pagar preço orando. Como é que pode se aproximar de Deus desse jeito? Como é que pode ouvir a voz de Deus sem se aproximar dele? Essa deveria ser a prática de todo aquele que recebe Jesus. Sabe, talvez você, mas como que eu vou fazer então para se aproximar de Deus? E aí existe 3 formas para você se aproximar de Deus. E a gente conhece elas.
Sim, é simples. A primeira forma é orar. Orando. A gente se aproxima de Deus orando. Eu ia contar essa outra experiência na outra experiência que eu contei, mas eu vou contar agora. O pastor pregou uma série de mensagens, o secreto, lugar secreto. E daquele dia eu comecei a tirar um tempo para entrar no secreto com Deus. Eu lembro que um dia a Isabela não dormiu a noite toda, de 2 em 2 horas ela acordava. Aí nesse dia eu não ia orar não, de madrugada. Eu não costumo orar de madrugada, eu costumo orar no meio do dia. E aí a Isabela não dormia. Eu falei, sabe de uma coisa? Já é a 4ª vez que essa menina acorda, eu vou fazer ela dormir aqui e depois eu vou orar. Vou orar para Deus fazer ela dormir e depois fazer eu dormir também. E aí eu peguei e fiz a Isabela dormir, coloquei ela na cama, fui na sala, fui na cozinha, peguei uma cadeira, coloquei na sala. E eu ia chegar ali e falar, Deus, a minha filha não está dormindo, eu preciso que o Senhor ajude ela a dormir, porque eu preciso descansar. Deus, eu preciso que o Senhor traga alívio sobre mim, porque eu estou muito sobrecarregado, eu estou cansado, eu preciso descansar. E eu ia falar um monte de coisa para Deus, eu ia falar um monte de coisa para Jesus. E aí eu ajoelhei na frente daquela cadeira e eu falei assim, Jesus, senta nessa cadeira aqui. Irmão, quando eu falei senta nessa cadeira, eu queria falar com Jesus, eu queria falar. Aquela presença entrou dentro daquela sala e eu comecei a chorar. Eu passei 1h30 chorando e Jesus falando comigo, e era como se eu estivesse no colo dele e ele fazendo carinho. Calma, ela vai crescer, ela está crescendo, daqui a pouco ela dorme, eu estou cuidando de você. Calma, meu filho, eu estou trazendo agora para você alívio. Você está chorando na minha presença e é para trazer alívio, eu estou trazendo alívio para você. E é como se foi aquela madrugada inteira o Espírito Santo falando comigo, Senhor Jesus ministrando ao meu coração, porque eu resolvi me aproximar de Jesus através da oração. Não falei nada, somente ouvi Ele ministrar, somente me ajoelhei na presença dEle e Ele começou a falar, e Ele começou a dizer que Ele estava comigo, que Ele estava me ajudando. Sabe, 1 Tessalonicenses 1, 16, 18 vai dizer, regozijai-vos, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas súplicas e petições sejam conhecidas diante de Deus. E aí a gente não chega diante de Deus, a gente não se aproxima de Deus, a gente não leva para Ele em oração. Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Salmo 145, 18 vai dizer, perto está o Senhor dos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele está perto daqueles que o invocam, Ele está perto daqueles que o buscam, mas o contrário também é verdadeiro. Na Bíblia o contrário também é verdadeiro. Deus está perto daqueles que o invocam e buscam, mas está longe daqueles que não querem nada com Ele. Nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos nos aproximar do Senhor Deus. Uma outra forma de nos aproximarmos de Deus é a leitura da palavra. Tem até uma musiquinha, há 25 anos atrás eu cantava essa musiquinha na EBD. Leia a Bíblia e faça a oração. Você conhece, né, pastora? Faça a oração. Faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E a música diz, se você quiser crescer, você tem que ler a Bíblia e fazer oração. E aí a outra parte ela diz, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Nós precisamos desse contato diário com a palavra de Deus, dessa porção diária com o Espírito Santo, desse buscar, desse orar, dessa leitura daquele que tem todo o poder, daquele que é a voz. A Bíblia é a palavra de Deus. Então se você quer ouvir a voz de Deus, não tem como você ouvir a voz de Deus sem ler a Bíblia, sem ouvir essa palavra, sem buscar dela. Nós precisamos dessa busca diária todos os dias. Deus usa o anjo? Claro que usa. Deus usa o profeta? Claro que usa. Deus usa a irmã lá do circo de oração que rodopeia e chega e eis que te digo, usa. Mas todos esses que são usados pelo Senhor, se não a base não for a palavra, não é Deus falando.
Deus usa, mas a base tem que ser a palavra. A base é a palavra de Deus. Ele fala através da palavra de Deus, Ele usa os seus, e tudo aquilo que os seus estão falando tem que combinar, tem que bater de frente, tem que ir de encontro com a palavra de Deus. Porque essa é a nossa regra de fé. Nós cremos que isso aqui é luz para o nosso caminho. Nós cremos que ela que nos traz a direção. Nós cremos que ela que nos traz o norte para seguir. E se a gente sabe disso, por que a gente então não busca? Por que a gente não lê a palavra? Por que a gente não come dela? Sabe, irmãos, ontem eu ia dormir, eram as 10:30 da noite, cansado já, eu passei estudando o dia inteiro, e aí a mente já não estava mais processando, precisava descansar. A Fran colocou uma pregação na televisão. Olha a pregação que a Fran colocou. Eu falei para ela ler a mensagem, porque ela me ajuda com a escrita. Eu gosto que ela escreve melhor do que eu. E aí, eu queria que ela lesse, ela não leu. E ela colocou a mensagem na televisão. Ela não sabia o que eu ia falar. Olha a mensagem que estava na televisão. A voz que eu devo ouvir. A voz que eu devo ouvir. E eu fui ouvindo aquela mensagem, e aquela mensagem estava diretamente ligada no que eu estou falando hoje aqui. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos dessa busca, nós precisamos silenciar os barulhos externos. Até o exemplo do barulho, do ruído, o cara deu. O cara falou, tem ruído, você não consegue ouvir a voz de Deus porque tem ruído. E você não consegue ouvir Ele. E ali, naquela mensagem, ele falou, olha, existem alguns passos para a comunicação, e eu quero só listar 3 rapidão aqui para você. Ele fala que para a comunicação ser perfeita, precisa do emissor, Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Ela está direcionada a você, está falando com você. A segunda comunicação é receptor, aquele que recebe a palavra. Aquele que Deus fala e o cara recebe a palavra. E a terceira é o código. Código é o quê? Código é a língua falada. E ele disse no exemplo dele, ele estava numa sala de aula, ele falou, Deus está falando comigo aqui na sala de aula. Com esse professor, ele falou, Deus está falando comigo. E ele falou, você sabe o que Deus falou comigo? Deus, ele trabalha através de código. Deus tem uma língua. Deus tem uma língua de Gênesis a Apocalipse. Deus tem uma linguagem que ele fala de Gênesis e Apocalipse. Ele disse, a linguagem de Deus é santidade. De Gênesis a Apocalipse, o código que Deus usa para falar comigo, com você, é santidade. E aí tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus, mas não está em santidade. Como é que vai ouvir um Deus que é santo se não santifica? Como é que vai ouvir um Deus que é santo se não busca? Deus, ele fala através de um código, e o código dele, a linguagem que Deus fala é santidade. Esse é o idioma de Deus. E nessa caminhada da busca da santidade, nós precisamos ler a Bíblia, fazer oração para crescer. Nós precisamos ter essa busca diária, precisamos ter esse encontro todos os dias com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, para silenciar esse barulho externo que tem tirado de nós a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Para isso nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Sou filho, sou filha, Ele me comprou, Ele me salvou, Ele me justificou, me tirou das trevas, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Meu nome está escrito no livro da vida. Preciso saber isso. Preciso parar um pouco e ficar em silêncio. Como Moisés fez. Estava cuidando das ovelhas. Parou e foi ver o que estava acontecendo. Como Maria fez. Parou e ficou aos pés de Jesus, ouvindo o mestre. A Bíblia vai dizer que Samuel, quando ele estava se preparando para dormir, ele estava em silêncio, ia dormir. E Deus fala com ele. Por 3 vezes. Nós precisamos nos aproximar de Deus através da leitura da palavra, através do jejum e através da oração. Nós aprendemos aqui que o pastor ministrando um tempo atrás que jejum não muda a Deus. Essa é a terceira ferramenta para se aproximar de Deus. Jejum, ele não muda a Deus. Jejum, ele muda eu e você. Jejum, ele não é uma barganha para com Deus. Não, vou jejuar aqui para mim conseguir um bem ali. Não é para isso.
O jejum é para matar o nosso eu e para matar a nossa carne. Essa é a terceira forma de nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos aproximar de Deus através do jejum, da oração e da leitura da palavra. Eu quero trazer uma ilustração para você para encerrar. E Deus, ele fala com a gente, mas às vezes existem ruídos que não nos deixam ouvir a voz de Deus. Quero falar, ô Kelinha, você está me ouvindo? Hã? E agora, você está me ouvindo? Dá para a gente conversar assim? Mais ou menos? Eu quero que você me ajude então agora. Você vai conversar com uma pessoa aí, mas você vai conversar alto, o irmão está longe de você, não dá? E você vai fazer barulho, nós vamos fazer ruído aqui. Você vai conversar com o seu irmão, me ajuda aí, Kelinha. Conversa com o seu irmão aí. Ó, tá conversando. Kelly, você está me ouvindo? Kelly, você está me ouvindo? Kelly, você está me ouvindo? Beleza, pode parar. A igreja está grande hoje. Kelly, vem mais perto. Fica aqui no meio da igreja aqui. Pode parar aí. Você está me ouvindo? Um pouco? Então chega mais perto. Está me ouvindo? E agora, você está me ouvindo? E agora, você está me ouvindo? Não? Sabe o que eu fiz? Eu falei mais baixo. Eu diminuí o tom de voz para aumentar o seu interesse por mim. Sobe, vem aqui. A Bíblia diz que em Mateus 6,6 nós temos que entrar dentro do nosso quarto e ali Deus vai falar conosco. Pode ficar aí. Samuel estava dentro de um quarto e Deus veio e ali esteve. Eu vou desenhar um quarto aqui, tá? Tem um quarto aqui, ó. Aqui. Vamos colocar a porta aqui. Aqui tem uma porta. Aqui tem uma parede. Outra parede. Beleza. Deus está dentro do quarto, no secreto. Você quer ouvir minha voz? Então vem. Pode parar aí. Está ouvindo? Chega mais perto. Ó a porta, tem uma porta aí, não vai passar pelo meio da parede não. Abre a porta, entra no quarto. Agora você está dentro do quarto. Só que aconteceu uma coisa aqui. Você não fechou a porta. O texto, Mateus 6,6, diz que você tem que entrar no quarto e fechar a porta. Sabe por quê? Porque quando você fecha a porta, o ruído para. Aquilo que o inimigo está falando na sua mente, que você não pode, que você não é capaz, o ministério que ele te entregou não vai dar certo. Quando você fecha a porta, o inimigo para, o ruído para. E aí eu posso falar com você. E aí eu posso falar com você frente a frente. Deus esteve no quarto de Samuel por 3 vezes e Deus falou com ele. E a mensagem de Samuel, eu quero terminar essa ilustração dizendo, a mensagem que Deus entregou para Samuel era condenação para a casa de Eli. Quando a gente entra no secreto, o Senhor, Ele faz algo em nós. E aí no secreto, do mesmo jeito que eu estava aquele dia, e o Senhor ministrou o meu coração, eu queria falar um monte de coisa, e Ele falou o meu coração. E Ele confirmou em mim tudo aquilo que Ele disse sobre mim. Nós precisamos entrar no secreto. Fecha a porta. Beleza. Agora você silenciou o barulho externo. E aí fechar a porta, sabe o que significa? Intimidade. Nós temos intimidade. Uma das coisas que a gente faz com quem a gente não tem intimidade é apertar na mão. Você vai cumprimentar uma pessoa que você não tem intimidade, você aperta na mão. Eu só não vou abraçar ela por causa da distância. Mas a gente aperta na mão de quem a gente não conhece. Mas quem você conhece e tem intimidade com você, você abraça. O Senhor Deus, quando você entra no secreto, Ele te abraça. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele saiu do quarto, foi lá e perguntou para o Eli: você me chamou, Senhor? Não, não te chamei não. E ele voltou 3 vezes para o quarto. Na terceira vez ele entrou, Deus falou com ele.
Só que quando ele entrou no quarto, e Deus falou com ele no quarto, ele entrou o menino Samuel. E na manhã seguinte, quando ele acordou e saiu do quarto, ele saiu o profeta Samuel. E aí, Eli estava doido para saber o que era, mandou até gente lá, vai ver o que Deus falou com ele. E aí Samuel falou, não vou esconder nada não, velho. É o seguinte, Deus vai detonar com a sua casa. Mas essas coisas só acontecem no íntimo com Deus. Quando a gente entra no quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que vê no secreto te recompensará. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você nessa noite. Coloque-se de pé. Nós precisamos, irmãos, obrigado, Kelinha. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Precisamos saber quem nós somos em Cristo. Feche os seus olhos. Você precisa saber quem você é em Cristo. Você é filho, você é filha, herdeiro da promessa. Sabe, você precisa parar um pouco os afazeres do seu dia a dia para ouvir esse Deus falar. Esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele quer falar, Ele quer continuar falando no seu coração. E você precisa se aproximar de Deus. Para ouvir Deus falar, você precisa se aproximar dEle. Através da oração, através do jejum e através da palavra. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai. E nós queremos, ó Deus, declarar nessa noite, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor venha estar animando o nosso coração para Te buscar todos os dias lá no secreto, Deus. Porque lá no secreto o Senhor nos ouve. Lá no secreto o Senhor fala conosco. Deus, em nome de Jesus, Pai, leva-nos a um nível espiritual maior. Deus, nos tire dessa apatia espiritual. Deus, em nome de Jesus, reanima a sua igreja, reafirma aquilo que a sua igreja é em Cristo Jesus. Filho, filha, aquele que tem todo o poder, Ele está no secreto te esperando. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos aproximar do Senhor todos os dias, Pai, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos silenciar, ó Deus, os barulhos externos, ó Pai, que estão na nossa mente, dizendo que nós não podemos, dizemos que nós somos um fracasso, dizendo, ó Deus, que o Senhor não nos ama. Deus, nos ajude a tirar esses ruídos que o inimigo está fazendo na nossa mente. E nós só vamos conseguir, ó Deus, quando nós entrarmos no trono da graça, ali no secreto com o Senhor, Deus. E ali o Senhor vai falar ao nosso coração. Oh Deus, o Senhor está no secreto. Quando nós orarmos, quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará. Oh Deus, continua falando aos nossos corações. Continue ministrando, a Deus, acerca da intimidade ao nosso coração. Oh Deus, o pastor falou domingo aqui, que se Moisés dizendo para o Senhor que o anjo era a bênção, a terra era a bênção, Deus. Mas ele disse para o Senhor, se a tua presença não for no nosso meio, nós não iremos. Não faça nós sairmos daqui sem a tua presença. Oh Deus, não faça a gente caminhar nossa vida cristã sem o Senhor nos direcionando, sem o Senhor dizendo para onde ir, sem o Senhor nos apontando, ó Deus, o que devemos fazer. Oh Senhor Jesus, reafirma isso no nosso coração. O secreto de Deus é milagre. Aleluias. Escute essa canção em nome de Jesus. Posso ouvir a tua voz, o coração é teu, quero em teus braços descansar. Declare para ele: sou teu filho. Eu sou o teu filho. Olhar em teus olhos, vou jogar
instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de... Que esse seja o desejo do seu coração, encontrar Ele no secreto. Eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Esse é o momento que o Senhor Deus mais quer te encontrar lá no seu quarto, lá no secreto, e Ele vai falar coisas lindas ao seu respeito. Deus, em nome de Jesus, complete essa palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer luz e revelação à nossa vida. Venha trazer, ó Deus, luz e revelação ao nosso entendimento acerca daquilo que nós temos que silenciar para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Estamos encerrados, irmãos, em nome de Jesus.